Queridos, Deus, Ele é um Deus que não muda, amém? Deus, Ele é um Deus imutável, queridos, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele vai ser para sempre. Deus, Ele não muda, queridos. Os atributos de Deus, queridos, a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência, queridos, fazem de Deus um Deus completo, um ser único, um ser imutável. Deus, Ele é o mesmo Deus, queridos, ontem, hoje e sempre. O Deus que foi fiel nas suas lutas do passado, Ele é fiel nessas lutas que você está passando. Deus, queridos, Ele não muda. Tiago 1,17, a palavra de Deus fala assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descende do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Em Deus, queridos, não existe nem sombra de mudança. Ele é absoluto, Ele não muda, Ele é imutável, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. Não existe mudança em Deus e nem na sua palavra. Marcos 13:31, a palavra de Deus fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, as palavras de Jesus, elas não passam. Amém? As palavras de Jesus, elas não passam. Passarão os céus e passarão a terra, mas as palavras de Jesus, elas não passarão. Haverá um tempo nessa terra que haverá novos céus e nova terra, mas as palavras de Deus, elas não vão passar. Tudo o que Deus falou, queridos, vai se cumprir. Tudo o que está na palavra de Deus vai se cumprir, sem sombra de dúvida. Alguns sempre perguntam por que parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Queridos, não há diferença. A diferença é que Deus, Ele tem uma revelação progressiva. Ao longo da história, Deus foi se revelando ao homem. Se você for pegar de Gênesis, queridos, até Malaquias, que é ali que fecha o que nós chamamos de Novo Testamento, e você lê, você vai ver a bondade e a misericórdia de Deus sempre. Você vai ver as coisas que Deus tem feito em favor do seu povo. Você vai vendo a fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus não muda. Aparentemente, quando nós lemos de forma errada o Antigo Testamento, nós achamos, nossa, parece que existe um Deus lá e um Deus aqui. Não, queridos, Deus, Ele é o mesmo. Deus veio se revelando de forma progressiva à humanidade. Por isso precisamos usar algumas chaves hermenêuticas. Hermenêutica é uma das matérias da teologia. Nós precisamos achar algumas ferramentas, umas chaves hermenêuticas para aprender a ler o Antigo Testamento. Porque senão nós vamos ler lá o Antigo Testamento olho por olho, dente por dente. Você vai falar, o cara deu em mim, eu dou nele também. Só que não, queridos. Alguns usam até alguns textos, queridos, para declarar coisas absurdas, como bandido bom é bandido morto. Isso, não, mas está lá no Antigo Testamento, se for pego roubando ou matando, tem que matar também. Queridos, nós precisamos achar algumas chaves hermenêuticas, passar todos os versículos pela cruz, entender o princípio das alianças, em qual aliança nós estamos lendo cada texto. E quando nós começamos a fazer essas chaves, queridos, nós começamos a entender que Deus não muda. Ele é misericordioso e Ele é um Deus de graça. Amém? Abram comigo lá em Gálatas 4, do 1 ao 7. Gálatas 4, do 1 ao 7. A carta de Gálatas é impressionante, queridos. É impressionante. Se você puder tirar essa semana só para ler Gálatas, leia lá umas 20 vezes. Para aquilo começar a encucar na sua mente. Gálatas 4, do 1 a 7, a palavra de Deus fala assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim,
também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, vocês já não são mais escravos, porém filhos. E sendo filhos, também são herdeiros por Deus. O que Paulo está falando aqui, queridos? Paulo está se colocando no papel da humanidade. Paulo está falando que quando a humanidade era menor, ela estava debaixo do domínio da lei. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E quando Deus enviou o seu Filho, Jesus morre, desce ao Hades, prega no Hades, sobe, ressuscita, é entronizado, ele se senta à destra de Deus, ele completa a sua obra, ele abre um novo e vivo caminho, ao qual eu e você temos acesso a Deus, e através de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, amém? E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós já não somos mais escravos, agora nós somos filhos, amém? E essa é uma descrição da humanidade. No Antigo Testamento, a humanidade estava debaixo da lei. Deus envia o seu Filho que entra sob a lei, está debaixo da lei, Jesus cumpre a lei, morre, ressuscita, está entronizado à direita de Deus e nos capacita a sermos filhos. Amém? Essa é a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Agora nós, como herdeiros de Deus, nós não somos mais meninos. Então chegou a plenitude dos tempos para a igreja. Amém? Aqueles que receberam a Jesus. Você consegue entender que nós só temos essa revelação de filho, por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. E Ele enviou o seu Espírito que clama ao nosso Espírito, Abba, Pai. Você está me entendendo? Antes de Jesus, ninguém se atrevia a se denominar filho de Deus. No máximo, filho de Abraão. Jesus foi crucificado porque ele se colocou como filho de Deus. Revelação progressiva. Quando nós começamos a entender isso, nós conseguimos entender que Deus ele é imutável, Deus não muda. Quando o centurião, ele dá aquela declaração e fala, este realmente era o Filho de Deus. O que ele estava fazendo? Declarando a sentença sobre Jesus. Ele morreu por ser o Filho de Deus. Então, queridos, Deus, ele é imutável, queridos. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, quando você começa a achar algumas chaves hermenêuticas, você começa a entender que Deus é imutável. Que Deus é amor, a vida de Deus, as moléculas de Deus são moléculas de amor. Deus, ele é amor. Ele não muda. Agora, ao contrário de Deus, nós estamos em constante mudança. Repita assim comigo, mudança. Mais uma vez, mudança. Queridos, nós estamos em contínua mudança. Vamos conhecendo a verdade vai nos mudando. Nada muda em nossas vidas, queridos, enquanto eu e você não mudarmos. Já dizia o poeta, nada muda enquanto eu não mudar. Então coloque isso no seu coração, receba essa palavra. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre mudanças, queridos. E esse é o tema da minha mensagem para hoje, mudanças. Eu e você estamos em constante mudanças. Mudanças, queridos, são necessárias e são saudáveis. Você estando em Deus, você não é a mesma pessoa que há 6 meses atrás. Você é a mesma pessoa que 6 meses atrás? Sim ou não? Se você está em Deus, aprendendo de Deus, você não é a mesma pessoa que 6 meses atrás. Às vezes a pessoa, um exemplo, às vezes a pessoa pode chegar e falar, uma pessoa que estudou comigo no 2º grau, se ela chegar para mim e falar assim, eu conheço o Rideu. Não, queridos, ela não me conhece. Porque eu era uma pessoa lá no 2º grau. Hoje eu sou outra pessoa.
Por quê? Porque nós estamos em um processo de mudança. Nós estamos mudando dia a dia. Você consegue me entender? Se alguém falar para você, eu conheço lá o Tiago. Faz quanto tempo que você não vê ele? Faz uns 2 anos, mas eu conheço. Não, você não conhece. Ele não é mais a mesma pessoa. Principalmente para aqueles que estão em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, queridos, as mudanças elas vão acontecer nas nossas vidas. Nós vamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória, a imagem do Filho de Deus. Nossa vida, queridos, não é um ciclo ou um looping. Você já percebeu? Talvez em algumas áreas da sua vida, você vai indo assim, você vai numa crescente assim. Agora vai. De repente dá um ciclo assim, um looping, você volta para o mesmo lugar. Daí lá vai você de novo, agora vai. Daí vai e vira um looping quando você olha, nossa, já tive aqui algum dia, no mesmo lugar. Já aconteceu com você? Muitas vezes parece que a nossa vida vai para uma crescente, queridos, e acontece um looping e você volta para o mesmo lugar. Vai para uma crescente e se torna um ciclo. E a vida com Deus, queridos, não é uma vida cíclica. Diz um amém aí, crente, para a sua vida. Sua vida não é uma vida cíclica. Não vivemos ciclos, queridos. Hoje é o dia de quebrar esses ciclos. Vivemos em um crescente com Deus. A vida saudável em Deus, queridos, quebra os loopings, quebra os ciclos. Quando nós entramos em uma vida saudável com Deus, queridos, nós quebramos esses ciclos, queridos. E essa noite é dia de quebrar ciclos. Amém. Essa noite na sua vida é dia de quebrar ciclos, queridos. Nós vamos quebrar alguns ciclos nas nossas vidas. Uma vida saudável, queridos, em Deus gera um crescimento. Abram comigo em Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Provérbios 4:18, a palavra de Deus fala assim, preste muita atenção. Mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Em algumas traduções, até ser dia perfeito. Mas a vereda do justo, quem são justos? Cadê os justos aqui? Você é justo? Sim ou não? Queridos, em Cristo Jesus nós somos justos. Então a nossa vereda é como a luz do alvorecer, ou como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O nosso caminhar com Deus, queridos, a nossa vereda, a vereda dos justos em Cristo Jesus, é uma crescente, até se tornar um dia perfeito. Toda criança saudável, queridos, ela cresce e se desenvolve. Sim ou não? Toda criança saudável, ela cresce e se desenvolve. Em outras palavras, ela muda. Muda ou não muda? Eu vejo pelas minhas filhas, como elas mudam, e mudam rápido. E na nossa vereda, queridos, na nossa caminhada como os justos em Cristo Jesus, o que mais vai acontecer nas nossas vidas é o quê? Crescimento, desenvolvimento e mudanças. Mudanças. A vereda do justo é como a luz da aurora. O sol vai nascendo, até se tornar dia perfeito. O sol da justiça, ele vai iluminando as nossas vidas, iluminando, até não ser dia perfeito. Até a gente chegar à maturidade em Cristo Jesus. Queridos, não tem nada de errado uma criança de 1 ano usar fraldas. Não tem nada de errado, sim ou não? Uma criança de 1 ano, ela usa fraldas. Agora uma criança de 5 anos usando fralda, é meio estranho. Se torna diferente. Não tem nada de errado, queridos. Um novo convertido, aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu Jesus hoje, ele acabar tendo que usar fraldas, porque nasce como um bebê. O estranho é você passar 15, 20 anos dentro da igreja fazendo as mesmas coisas. Daí você olha, fez caquinha de novo, vamos lá trocar. Só que tem um bebezão de 20 anos de convertido fazendo as mesmas coisas. Tendo as mesmas lutas,
chorando sempre pelas mesmas coisas. Você consegue me entender? Identificando ciclos. Quando percebemos que estamos presos em ciclos, queridos, precisamos perguntar duas coisas: o que não tenho aprendido e aonde não tenho mudado. Aonde você percebe, queridos, que a tua vida está fazendo loopings e você está em ciclos, você precisa fazer uma pergunta, duas perguntas: o que eu não tenho aprendido e aonde eu não tenho mudado. Você consegue entender que a nossa vida é uma aprendizagem de Deus para conosco? Deus, Ele quer nos ensinar, sim ou não? E como bom professor, Ele vai nos ensinando. Quanto mais aprendemos, mais nós passamos de fase. Quando nós não aprendemos, nós reprovamos e vamos lá e damos um looping. Volta lá no começo, para aprender de novo. Mas de novo, pastor, a mesma situação na minha vida, parece que isso se repete sempre. Querido, tem algo que você não está aprendendo. E se está aprendendo, não está querendo mudar. Quando nós identificamos loopings na nossa vida, ciclos na nossa vida, nós precisamos perguntar: aonde eu não tenho aprendido? E o que eu não tenho mudado? Consegue me entender? Nós precisamos entender isso, queridos. A vontade de Deus é que cada um dos seus filhos cresça e se desenvolva. Abram comigo em Efésios 4:13. Carta de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Um pouquinho antes ali ele vai falar sobre os 5 ministérios, onde Deus estabelece uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Ele coloca os 5 ministérios na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, e ele vai falando algumas coisas até ele chegar no versículo 13. A consequência dos 5 ministérios é trazer o amadurecimento, e ele chega no capítulo 13 e ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, queridos, Deus, é o desejo do coração de Deus que eu e você cheguemos à maturidade em Cristo Jesus, que possamos alcançar a plenitude de Cristo. E isso precisa ficar claro, queridos. A vontade de Deus é que a gente cresça. Sim ou não? Está claro? Por quê? Porque se a gente não deixar claro isso, a gente sempre coloca a culpa em Deus. Ah, mas será que Deus quer que eu cresça? Será que Deus quer que eu cresça? Mas será que não está bom assim? Queridos, a vontade de Deus é que a gente cresça. A vontade de Deus é que a gente cresça. E Ele vai fazer de tudo para a gente crescer. E esse tudo pode ser às vezes até te apertar assim, com carinho. Mas a vontade de Deus é que eu e você crescemos. Vamos crescendo. Amém? Sem sombra de dúvida, a vontade de Deus é que eu e você cresçamos, queridos. Cresçamos na nossa família, nos nossos negócios, em nosso relacionamento com Ele. Crescer, queridos, passa pelo processo de mudança. Romanos 12:2, não precisa abrir, fala assim, versículo muito conhecido: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação da mente, queridos, é a mudança da maneira que nós pensamos. Tudo começa na maneira que eu penso. E todo o processo de mudança nas nossas vidas, ele é interior e depois exterior. Tudo em Deus, em nós, começa dentro de nós. Começa com um processo de mudança interior. Ele começa a mexer por dentro. Toda mudança de Deus, ela é interna. A lei mudava o exterior. A graça, ela muda o nosso
interior. A lei falava não faça. E quando eu e você não fazíamos, nós cumpríamos a lei. A graça mexe com as nossas intenções. Aquele que olhar para uma mulher e a desejar, cometeu adultério. Mas eu não fiz mais nada, pastor, mas dentro de você, você fez. Consegue me entender? Então sempre são mudanças internas para que haja uma mudança externa. A lei fazia o processo contrário, tentava fazer de fora para dentro. Esse processo de mudança, queridos, ele é custoso, queridos. Ele não vem sem esforço. A mudança nos filhos de Deus é vital, queridos. A salvação, ela nos tirou, queridos, do Egito. E a santificação, ela tira o Egito de dentro de nós. A santificação é um processo de mudança interior. Eu já não penso como eu pensava, eu já não falo como eu falava, eu já não vivo como eu vivia. Todo um processo de mudança. E esse processo de mudança, queridos, ele é diário. Deus vem muitas vezes como um rolo compressor sobre as nossas vidas, nos transformando, nos mudando à imagem e semelhança do seu Filho. O que isso tem a ver com ciclos, pastores? Pastor, quando as coisas se repetem, querido, ano após ano, mês após mês, dia após dia, precisamos orar para Deus para que Ele sonde o nosso coração. Deus, onde eu não tenho aprendido, onde eu não tenho mudado. Por que você está falando sobre isso hoje, pastor? Vai entrando no final do ano e a gente vai fazendo planos, sim ou não? Você vai fazendo planos, né? Não, ano que vem eu vou fazer academia, ano que vem eu vou falar uma nova língua, ano que vem eu vou fazer um curso, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E as promessas que você fez no início de janeiro? Nada muda enquanto eu não mudar. Nada muda enquanto eu não mudar. Pecados, queridos, eles nos prendem em ciclos. O livro de Juízes é um livro contínuo. É um livro de ciclos contínuos. O que acontecia? O povo pecava, caía cativo nas mãos do inimigo. O povo clamava a Deus, se arrependia, Deus levantava juízes e libertadores, o povo era livre, daí o que acontecia de novo? O povo voltava a pecar. Daí você lê o livro de Juízes, o povo pecava, o povo caía cativo na mão do inimigo, o povo clamava a Deus, Deus levantava juízes, o povo voltava a fazer o que? A pecar. E isso acontecia como ciclos, queridos. E o pecado cíclico, queridos, ele rouba o nosso tempo. Quando estamos presos em comportamentos que desagradam a Deus, queridos, somos roubados em nosso tempo. Ficamos presos em ciclos. Ciclos de pornografia, ciclos de engano, ciclos de mentira. E nós ficamos presos em loopings, em ciclos. Muitas pessoas estão presas emocionalmente, queridos. Elas estão presas emocionalmente, porque elas estão presas em ciclos de pecado. Toda pessoa que tem problema na sua área sexual, ela vai ter problema nas suas emoções. Todas. Então o que acontece? Acaba entrando no ciclo pecaminoso. É igual qualquer vício. A pessoa usa droga, entra num processo de remorso, de arrependimento, tenta parar, entra na abstinência, depois da abstinência ela dá escorregada, usa, depois usa tudo que pode e volta ao mesmo ciclo. E fica. E a vida se torna um looping. E nós precisamos aprender a quebrar ciclos, queridos. Porque você foi feito para crescer. Você foi feito para se desenvolver. Se você olhar, queridos, o ciclo da natureza, se você olhar as crianças, quando um bebê nasce, ele é projetado para se desenvolver e crescer. Há mudanças, queridos. Há mudanças na nossa vida e nós precisamos entrar nisso.
Muitas pessoas que entram na igreja, elas continuam sendo nenéns espirituais, continuam sendo bebês. Por quê? Porque não se atrevem a mudar, não se atrevem a deixar Deus trabalhar nas suas vidas, e se tornam crianças, bebês para sempre. A cronologia, queridos, o tempo cronológico não nos amadurece como filhos de Deus. Ah, pastor, eu estou 50 anos na igreja, então você é 50 anos um bebê. Por quê? Porque cronologia, tempo de igreja não amadurece ninguém. Pode entrar uma pessoa hoje, queridos, aceitar Jesus no seu coração, responder ao chamado, nascer de novo, e ela entrar com tanta sede de mudança e transformação, que daqui a um ano essa pessoa está trabalhando na obra, vivendo Deus, vendo os milagres, as pessoas falam, qual que é a diferença dele? Porque ele se deixou usar, ele se deixou passar pelos processos de mudança. Quando estamos aconselhando e acabamos identificando ciclos, queridos, de comportamentos, quando um crente está vivendo na prática do pecado, queridos, ele precisa entender uma coisa: ele é muito melhor do que isso. Qualquer crente que eu for aconselhar e ele estiver em um ciclo de pecado, uma coisa que eu vou entrar na cabeça dele é que ele é muito melhor do que isso. Queridos, você não foi projetado para ficar amarrado no pecado. Você não foi projetado para ficar preso em ciclos. Você não foi projetado para ter uma vida amarrada. Você é muito melhor do que isso. Você é muito melhor do que a mentira. Você é muito melhor do que o roubo. Você é muito melhor do que as drogas. Você é muito melhor do que a pornografia. Você é muito melhor do que isso, queridos. O Espírito de Deus, ele habita em você. Você foi chamado da morte para vida. Você pode viver uma vida e uma vida em abundância. Nós precisamos entender, nós somos muito melhores do que o pecado, queridos. É como a história do filho pródigo, queridos, comendo com os porcos. Ele pede herança para o seu pai dá herança, ele gasta herança, vocês sabem da história. De repente o cara está, para um judeu, querido, está cuidando de porco, já é uma ofensa. Imagina ele querendo comer com os porcos. Sendo que o pai dele tinha o melhor para ele estava comendo com os porcos. Todas as vezes que nós caímos em ciclos de pecado, queridos, é como se a gente estivesse comendo com os porcos. E nós precisamos romper com isso. Existe um Pai no céu que nos ama. Está esperando por nós. Ele está louco para colocar um anel no nosso dedo, trocar as nossas vestes, fazer uma festa. Se você estiver preso em qualquer ciclo, querido, de pecado, saia dele. Você é muito melhor do que isso. Deus tem um plano e um projeto para você muito maior do que isso. Mudanças, queridos, nos desafiam. Pensar de forma diferente nos desafiam. Ciclos, eles são ruins, mas ao mesmo tempo eles são confortáveis. Preste atenção aqui em mim. Ciclos são ruins, mas ao mesmo tempo eles são confortáveis. Quer ver um exemplo? Não estou satisfeito com a minha saúde, mas eu gosto muito de ficar deitado no meu sofá. Não estou satisfeito com a minha forma física. Ah, mas eu gosto muito de ficar deitado no meu sofá. Você consegue me entender? Eu quero uma melhor saúde, só que eu não estou disposto a fazer uma caminhada, eu não estou disposto a ir para uma academia. Então eu fico no ciclo, naquele ciclo e naquele ciclo. Ah, eu quero tanto melhorar a minha qualidade de vida, mas sair caminhar, não, melhor ficar vendo Netflix. E eu não me movimento. O ciclo, ele é ruim, mas ele é confortável ao mesmo tempo. O ciclo da obesidade é isso, queridos. Eu dava palestra pelo SUS como educador físico sobre obesidade. O ciclo da obesidade é esse. A pessoa até deseja uma mudança, mas como ela não
consegue praticar atividade física, se sente desconfortável, ela vai, não faz, não faz, e o ciclo da obesidade ele precisa ser quebrado. A pessoa precisa se movimentar. Você consegue me entender? Mudanças, elas são desafiadoras, queridos. A dor de permanecer no ciclo, queridos, precisa ser maior do que a vontade de ficar na mesma situação que nós estamos. O desejo, queridos, às vezes de mudar a tua qualidade de vida, nesse exemplo, o desejo de ter uma vida ativa, ele tem que ser maior, queridos, do que o desejo de ficar no sofá. Ou talvez a dor, porque o ciclo nos gera dor. Por quê? Porque você cria expectativa que a tua vida vai mudar e de repente ela não muda. E você fica se decepcionando vez após vez. Provérbios vai falar que a esperança tardia ela adoece o coração. Quantas vezes você criou expectativa, achou que aí não foi? Achou que aí não foi? Achou que aí não foi? A esperança tardia ela adoece o coração. E muitos estão adoecidos porque estão vivendo em ciclos. E nós precisamos romper com isso, queridos. Mudanças no começo são desconfortáveis. Estamos tão acostumados com os ciclos que quebrá-los gera um grande desconforto. Estamos tão acostumados a viver da maneira que nós vivemos que mudar as nossas ações, mudar a nossa forma de pensar gera muito desconforto. Queridos, eu estava até conversando com o Tiago na academia, estava dando o exemplo. Eu reprovei a 6ª série, depois eu fiz 6 anos do 2º grau, não consegui terminar o 2º grau, de tanta bagunça que eu fazia, extremamente revoltado com os professores. Queridos, eu não suportava ouvir professor. Depois me tornei professor. Mas eu não suportava ouvir professor. Qualquer motivo era motivo para mim ficar brigando com os professores, ia para a diretoria, reprovava, ia embora da escola, chegavam, não quero ficar aqui, ia embora. Quando eu conhecia Jesus, queridos, para mim transformar a minha maneira de pensar, queridos, para mim transformar a maneira de eu ver a autoridade, isso foi custoso, doeu e doeu muito. Eu tinha toda a figura de autoridade na minha cabeça, era totalmente deformada. Eu tive problema, meu pai era muito autoritário, e isso eu refletia todas as autoridades, queridos. Para mim voltar a estudar foi extremamente difícil, queridos. Na minha cabeça eu me achava extremamente burro. Falava, nunca que eu vou conseguir fazer uma faculdade. Nunca que eu vou conseguir estudar, eu sou muito burro, eu reprovei um monte de vezes. Um dia quando eu fui para o encontro, queridos, teve uma palestra no encontro com Deus, eles falando sobre sonhos. Eu estava ouvindo a palestra, eu falei, cara, eu não tenho um sonho, eu tinha 21 anos, eu não tinha um sonho. Eu falei, eu pareço um zumbi, eu vivo por viver. Eu achava que, assim, empreender é muito difícil. Estudar eu não consigo. Vou ser peão pro resto da vida. Nada contra quem trabalha assim. Mas era o que eu pensava. Falava, não vou conseguir fazer nada. E as quebras de paradigmas, queridos, a mudança, a transformação, ela foi custosa. A minha cunhada já deu testemunho aqui, que meus amigos falam que eu estava ficando louco. Por quê? Porque eu ficava falando sozinho a palavra de Deus. A palavra de Deus fala isso. E ficava falando, meditando, falando, porque eu nunca conheci alguém mais pessimista do que eu mesmo. Eu era extremamente pessimista. A lei de Murphy eu entendi assim como regra da vida. Sabe qual que é a lei de Murphy? Se tiver 0,00001% de dar errado, vai dar errado. E eu ficava pensando, não, vai dar errado. Se tem possibilidade de dar errado, vai dar errado. Não conseguia olhar um palmo na minha frente assim. Vivia um dia após o outro sem ter uma perspectiva. Ao mesmo tempo que eu queria casar, eu falava, casamento não dá certo. Isso é o fim do mundo, é o diabo na terra. É o tal do casamento. Por quê? Porque eu tinha uma visão de casamento distorcida. E você acha que as coisas mudam de uma hora para outra? A tua maneira de pensar muda de uma hora para outra? Não muda, queridos. Tem que ir para cima, tem que trabalhar a nossa mente.
E nós precisamos entender isso, que nós estamos em processo de mudança. Você não é a mesma pessoa do que há 6 meses atrás. Deus tem trabalhado no teu coração. Vamos ver o exemplo de Gideão. Abram comigo em Juízes 6. Livro dos Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Preste muita atenção aqui. Olha o que a palavra de Deus fala. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante 7 anos. Os medianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos medianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou delibada com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que acontece? Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ficaram cativos durante 7 anos, sendo roubados durante 7 anos pelos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vocês conseguem perceber o ciclo? Fizeram o que era mal ao Senhor, ficaram cativos, foram roubados no seu tempo por 7 anos, depois eles clamaram ao Senhor. Vai lá comigo no capítulo 12, no versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. 12 e 13. Depois você lê a história completa em casa. Então o anjo do Senhor lhe apareceu para quem? Para Gideão, e disse assim: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais contaram? E ele disse: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Gideão estava vivendo em um ciclo de destruição, queridos, ano após ano. O que acontecia? Eles plantavam, ajeitavam tudo, arrumavam, na hora que eles iam colher, vinham os medianitas como gafanhotos e roubavam toda a colheita, destruíam toda a terra, pegavam todos os animais e roubavam, levavam embora. E qual que foi a conclusão que Gideão chegou? Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Quantas vezes concluímos na vida assim, queridos? A vida é difícil, a vida é assim mesmo. Deus nos abandonou, Deus nos deixou de fora. Nos colocamos como vítimas das circunstâncias. Olha a vida que eu levo, tudo para mim é difícil, Deus me abandonou. Terceirizamos a culpa. Queridos, foi Deus que abandonou os israelitas, sim ou não? Não, lógico que não. Deus não abandonou eles. O que eles fizeram? O que era mal aos olhos do? Foram eles que se afastaram de Deus. Você está me entendendo? Só que Gideão conclui que Deus os abandonou. E quantas vezes eu e você concluímos a mesma coisa? Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Deus nos abandonou. Mas o que acontece? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Foi como lá no Éden, queridos. Quando Deus chega para prestar contas com Adão, fala: Adão, o que você fez, Adão? Não fui eu não, foi a mulher que você me deu.
Eva, o que você fez? Não fui eu que fiz, não, foi o diabo, foi a serpente. E nós acostumamos a terceirizar a culpa. Nós começamos a colocar a culpa na vida dos outros. Não, não sou eu, a culpa é de Deus, a culpa é da minha mulher, a culpa... E começamos a terceirizar, queridos, as nossas responsabilidades. Gideão concluiu, estamos nessa situação porque Deus nos abandonou. Estamos na situação que vivemos porque Deus nos abandonou. Só que Juízes 6:1 é muito claro, queridos. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Queridos, nós não sabemos assumir responsabilidades. E nós precisamos aprender. Você quer ter mudança na sua vida, sim ou não? Mais uma vez, você quer ter mudança na sua vida, sim ou não? Você quer ter mudança na sua vida? Comece assumindo responsabilidades. Comece assumindo a responsabilidade. Você está na situação que você está pelas decisões que você tomou. Ninguém tomou uma decisão por você. O diabo entrou na sua vida. Você ficou possesso e tomou as decisões que você tomou hoje. Para estar aqui hoje. Queridos, nós precisamos aprender a assumir responsabilidades. Nós precisamos chamar a responsabilidade. Queridos, o crescimento e a mudança nas nossas vidas acontece ou começam a acontecer quando eu e você começamos a assumir responsabilidades. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos, Deus, nós estamos nessa situação, mas é por causa do meu chefe, cara, não. Queridos, não, queridos. Nós precisamos assumir responsabilidades. A culpa não é da sua esposa, a culpa não é do seu marido. Assuma responsabilidades. Eu e você, queridos, nós não somos vítimas das circunstâncias. A capacidade de mudança, ela está dentro de nós. Quando nascemos de novo, queridos, nós somos livres da escravidão de Satanás, da escravidão da carne e da escravidão das nossas vontades. Hoje eu e você somos livres para escolher, queridos. Você consegue me entender? Um escravo não tem a capacidade de tomar decisões, sim ou não? Ele não decide, ele não escolhe. Só que quando eu e você nascemos de novo, nós somos livres da escravidão. Nós nos tornamos filhos de Deus. Ok, nasci de novo, sou filho de Deus. Não sou mais escravo das circunstâncias. Pastor, eu fui pressionado a mentir. Não, você mentiu porque você quis e decidiu isso. Consegue me entender? Romanos 5,17, abram comigo. Romanos 5,17. Olha o que a palavra de Deus fala, queridos. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão quando? Na próxima vida? Reinarão em vida. Qual vida? Essa vida. Aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Eu e você temos a capacidade de reinar em vida. E reinar é o que? Assumir responsabilidade. Eu agora não tenho mais a capacidade de terceirizar a culpa. Por quê? Porque a unção de rei está sobre a minha vida. Se em Cristo Jesus eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça, eu recebi a capacitação de reinar em vida. E quando eu recebo a capacitação de reinar em vida, queridos, eu não posso mais dar a desculpa que eu fiz o que fiz porque eu fui obrigado. Fazemos o que fazemos porque escolhemos fazer. Pastor, eu pequei sem querer. Não existe mais isso. Você está me entendendo?
Em Jesus, queridos, podemos viver uma vida crescente, de fé em fé, de glória em glória. Não existe impossíveis. Essa noite eu quero te convidar a sair da zona de conforto e entrar em uma zona de confronto. Comece a confrontar, queridos, aquilo que te prende. Comece a confrontar os loopings. Comece a confrontar os ciclos. Comece a confrontar as mentiras que foram introduzidas entre você. Comece a confrontar a sua própria vida. A palavra de Deus é verdade, queridos. Faça-se todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra de Deus, ela é verdade absoluta sobre as nossas vidas, queridos. Confronte as barreiras, queridos, que te prendem. Confronte os ciclos. Saia da loucura, queridos. Loucura é você querer mudar um Deus que não muda e fazer ele se adaptar ao seu estilo de vida. A maior loucura do ser humano, queridos, é querer adaptar Deus ao seu estilo de vida. Ah, se Deus quiser, Ele vai me usar assim, queridos, isso é loucura. A maior loucura é tentar pegar um Deus imutável, que não muda, que tem os seus princípios estabelecidos, trazer esse Deus para a terra e falar, agora você se adapta ao meu estilo de vida. Isso é a maior loucura que nós podemos pensar, queridos. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Nós precisamos entender, queridos, os princípios de Deus e entrar naquilo que Ele tem falado para as nossas vidas. Não querer adaptar Deus aos nossos valores, não querer adaptar Deus à nossa cultura, não querer adaptar Deus às nossas tradições. Ah, pastor, mas sempre foi assim. Se sempre foi assim e Deus não está nisso, está errado. Deus, Ele é imutável, queridos. Ele não muda. Como se dizia o poeta, prefira ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Seja uma metamorfose ambulante. Seja transformado de fé em fé e de glória em glória. Quebre as velhas opiniões formadas. Ah, pastor, eu sempre pensei assim. Se você sempre pensou assim e está contra a palavra de Deus, você está errado e Deus está certo. A matemática é simples. Ah, pastor, mas eu sempre fiz desse jeito. Se desse jeito está errado, queridos, ou está fora, ou fere os princípios de Deus, se permita ser transformado. Mudanças nos confrontam as nossas raízes de orgulho. Sempre pensei assim, pastor. E eu sempre estou certo. Se você sempre está certo, algo está errado em você. Porque você não é Deus. Nós precisamos entrar nesses confrontos, querido. Nós precisamos transformar a nossa mente, renovar a nossa mente. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, mas nós não vamos alcançá-las se nós continuarmos pensando do jeito que nós pensamos, vivendo do jeito que nós vivemos. Nós precisamos deixar Deus transformar as nossas vidas. Como nós já temos falado muito aqui, queridos, eu e você somos cooperadores de Deus. Sim ou não? Nós cooperamos com Deus na obra do ministério, queridos. Nós cooperamos com Deus evangelizando pessoas. Nós cooperamos com Deus amando pessoas. Nós cooperamos com Deus tocando e abençoando pessoas. Mas nós também cooperamos com Deus na obra dele para as nossas vidas. Quanto mais eu me enrijeço, menos eu aprendo. Quanto mais eu se deixo ser tratado, mais eu vou crescendo. E esses processos de mudança, queridos, eles muitas vezes são extremamente desconfortáveis. Mas depois que eles passam, nós vemos a transformação de Deus nas nossas vidas. Queridos, nós estamos entrando em 2020, mudança de década, mudança de ano. Nós podemos entrar no novo ano com os mesmos pensamentos e terminar o ano de 2020 da mesma maneira. Ou nós podemos entrar em 2020 falando, Deus, eu quero aprender a Tua vontade para a minha vida. E eu quero me render àquilo que o Senhor tem para mim. E chegarmos no final de 2020, olharmos para trás e falarmos, Deus foi bom. E nós fomos transformados à imagem
de seu Filho. Crescemos nisso. Ou nós podemos continuar nos mesmos ciclos, vivendo a mesma vida, pensando do mesmo jeito, colhendo os mesmos frutos. Atribuem essa frase a Einstein, não sei se é dele. Mas um conceito de insanidade é querer, ou uma definição de insanidade é querer resultados fazendo a mesma coisa. Querer resultados novos tendo as mesmas atitudes. Nós precisamos quebrar esses ciclos. Amém, queridos? Você recebe essa palavra no seu coração? Que essa semana seja uma semana de mudança sobre a sua vida.